Napoleão, tenho a oportunidade hoje de estar aqui ao lado do nosso ex-deputado Jorge Gama, uma pessoa que a gente preza muito, tem maior admiração. Antes de começarmos essa gravação, a gente estava aqui embriagado com seu conhecimento, sua história, sua vida e sua participação. Acho e acredito, deputado, que hoje, se a gente tem aí um enriquecimento político, agradece o homem que nem o senhor, que ao longo da vida tem se dedicado a dar um pouco muito da sua contribuição na história da nossa política. Aqui está o Fernando, volto a dizer, meu eterno presidente do PSDC, Joaquim, o parceiro nosso lá, candidato, doutor Joaquim, né, doutor Joaquim? Doutor sem cerimônia. Doutor Joaquim, César, um síndico aqui do nosso condomínio. A gente gostaria de gravar nesse momento, Fernando é uma pessoa que tem aí uma vida intensa política, gostaria de gravar, deputado, se o senhor me permite. Eu gosto muito dos fatos ocorridos, da história que hoje faz com que a gente viva a política, na verdade. O PMDB, que hoje é PMDB, foi MDB, né? Nós tínhamos dois partidos no Rio, no país, que era o MDB e a Arena. O senhor teve a oportunidade de fazer esse MDB, que hoje é o PMDB. E o senhor nunca mudou de partido, né, deputado? Mudei uma vez e voltei logo. Eu acompanhei o senador Nelson Carneiro quando ele saiu, em solidariedade a ele, numa divergência interna. Isso acontece na vida de qualquer um. Quando o senador Nelson Carneiro faleceu, eu me senti desobrigado e retornei ao MDB. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve aí, história do nosso MDB, deputado. Eu me tenho também desse partido, porque naquela ocasião ainda jovem, né, militei e fui filiado ao PMDB. Né? Então eu entendo ainda que o meu nascimento político nasceu pela porta do MDB ativo. Né? Pelo senhor aqui na região, não sei se o senhor conheceu, chamado Álvaro Humberto. Ele morou aqui muitos anos, é um MDB, ele não fala PMDB ainda hoje. Né? A gente tem a oportunidade de falar para o senhor Álvaro no telefone, ele não fala PMDB, ele fala meu MDB, ele não usa a expressão meu MDB. Fala um pouquinho desse MDB, deputado, para que a gente possa aguardar e eu botar, se o senhor me permitir, eu posso botar no meu blog, deputado? Uma alegria imensa para mim. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui a receptividade que eu estou tendo, uma alegria imensa poder conversar com companheiros sobre política. Eu tenho uma devoção muito grande pela atividade política, né? Porque, na verdade, você não constrói uma nação se você não tem uma participação política qualificada, uma atuação política crítica, enfim. Você produz numa democracia homens para o governo e homens para a oposição. É assim que você faz o equilíbrio democrático. O PMDB, o MDB, o velho MDB, ele teve como fator fundamental a capacidade de fazer a resistência democrática. Nós éramos uma frente democrática. Nós abrigávamos diversas tendências. Partidos que não tinham condição de ter a sua vida institucional legalizada, nós abrigávamos, porque nós compreendíamos a necessidade de atuar como frente. Né? Tínhamos o PCB, o PCdoB, o MR8, os socialistas que estavam conosco, enfim. Todas essas tendências, os esquerdistas independentes participavam conosco. E até mesmo os que não eram de esquerda, mas eram progressistas, homens que queriam a luta pela democracia e a vitória e o regime democrático. Então nós tivemos várias fases, nós trabalhamos junto à opinião pública mais diretamente, o MDB foi construído no embate político, foi criado pela ditadura, é verdade. Mas ele depois se institucionalizou através da prática, né? Na rua, na opinião pública, criando associações de moradores, criando as entidades da sociedade, e tivemos um compromisso muito grande com a democracia. Fizemos a anistia, né? Fizemos a Assembleia Nacional Constituinte, e aí não posso deixar de lembrar, ninguém pode deixar de lembrar a grande obra do grande Ulisses Guimarães, que ela não é uma obra física, ela é uma obra institucional. A Constituinte é o arcabouço, é o pacto social, é o grande pacto da sociedade brasileira que garante a eleição direta, que garante a liberdade de informação, a liberdade de expressão, enfim, hoje é a democracia que temos.
Então, o legado do PMDB é muito grande, porque nós não somos um partido da intolerância, nós não somos um partido da arrogância, nós não somos um partido da prepotência, nada disso. Nós somos um partido da divergência, isso é natural. Não há democracia sem divergência. Agora, nós não vamos, nós não somos um partido da intolerância. E nós tivemos aí, fomos muito criticados, né? Até hoje a própria imprensa tem muito má vontade, muito pouca boa vontade do PMDB, quase nenhum. Mas não há ninguém que governe sem o PMDB. O PSDB, quando foi governo, precisou da nossa base de sustentação e nós estávamos lá, né? O PT, que num primeiro momento nos tinha como um grande adversário, hoje não governou, o governo Lula não governou sem a nossa base de aliança, e hoje nós somos governo com o presidente Michel Temer, que é o vice-presidente da República. Portanto, a nossa trajetória é uma trajetória de coerência. Ela não é uma trajetória de incoerência. Ela não é uma trajetória de radicalismo, nem nada. Ela é uma trajetória que tem muito um perfil da diversidade do povo brasileiro, né? Nós somos um partido, nós não somos um partido corporativo, não somos um partido classista, nós não somos um partido que defende o capital abertamente, violentamente, esfragadamente, e também reconhecemos a necessidade de um sindicalismo mais aberto, menos corporativo, menos engajado aí com o atraso, né? O sindicalismo brasileiro infelizmente, as grandes centrais sindicais hoje estão muito... Eu costumo duvidar muito de quando nós temos 5 ou 6 centrais sindicais, todas são governo. Isso não ajuda nada. Eles têm que ter uma posição mais firme. Os próprios estudantes também, ultimamente, não têm tido bandeira, são muito ligados à área do poder público. Então o PMDB olha, verifica tudo isso aí. Agora, nós temos que deixar de ser o partido da governabilidade. Nós temos que ousar lutar, ousar vencer, e temos que ter um projeto para ser discutido no governo. Chega de governabilidade, porque nós temos quadros, nós temos história, e nós somos o maior partido do país. Tem o maior número de prefeituras, o maior número um grande número de governadores, e nos grandes cidades, nos grandes centros, e temos que fazer uma reestruturação do PMDB. Eu faço uma autocrítica. O PMDB envelheceu do ponto de vista cronológico e também, de alguma maneira, envelheceu na sua ousadia. Ele precisa crescer, ele precisa ter mais ousadia. Ele precisa se voltar mais para esse novo Brasil que aí está, com as redes sociais, um país que está se modernizando. O PMDB tem tudo para trazer a juventude para dentro do partido. Ele tem bandeiras sociais profundas, ele defende a indústria nacional. O PMDB teve, durante um período, um grande movimento do meio ambiente, agora está sendo reestruturado. Portanto, nós temos uma visão democrática da sociedade. Não temos uma visão corporativa da sociedade. É ruim. Não temos uma visão estreita, segmentada e nem intolerante. Ao contrário. Nosso partido tem, na sua origem, a capacidade de conviver com os contrários e interpretar bem o sentimento democrático e de liberdade que o povo brasileiro sempre abraçou. Portanto, o nosso partido, nós nos orgulhamos de ser o partido da sociedade brasileira. E nada mais. Não precisamos ter nenhum outro rótulo, porque a nossa história, a nossa tradição, o nosso legado, nesse primeiro momento, é muito grande. Se aí está, se tivemos um governo Fernando Henrique, que foi do PMDB, foi porque foi um dissidente nosso. Se tivemos o governo Lula, foi porque nós sustentamos a democracia e o PT chegou ao poder. Eu me lembro do momento em que eu tive a oportunidade, em 1982, de acompanhar a greve do ABC. Fomos vários deputados do Rio de Janeiro, lá fizemos vigília cívica, acompanhando aquela prisão arbitrária do Lula. Eu mesmo, como parlamentar, acompanhei o julgamento do Lula em Manaus, juntamente com, quando ele foi julgado pela 14ª Região Militar. O único deputado que esteve lá presente fui eu, fiquei 2 dias lá, e o falecido deputado Antônio Marinho. Acompanhei o julgamento do Lula e do ex-presidente da CONTAG, José Francisco da Silva. Portanto, ainda tive a oportunidade de orientar o Luiz Eduardo Greenhalgh para dizer que o juiz da Auditoria Militar
tinha dado uma entrevista pré-julgando, dizendo que o Lula tinha sido condenado, e o julgamento com aquela entrevista podia ser anulado. Eu alertei no avião a ele que ele tinha que tomar essa providência. Portanto, essa é uma história. Eu costumo dizer o seguinte: se eu não fiz uma biografia, porque eu não pude, mas graças a Deus não fiz uma folha corrida. Deputado, a gente tem algumas correntes que acreditam que o PMDB e o MDB, como o senhor disse, foi um partido criado no decorrer um processo um pouco difícil aqui no nosso país. Mas o PMDB foi um partido que teve uma participação muito ativa nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Se o PMDB não tivesse estado aqui lutando, né, porque só se tinha valor quem tinha fugido, tinha saído do país por um motivo ou outro. Mas o PMDB se manteve aqui, na época do PMDB, manteve uma trincheira de luta, não foi isso ou estou errado? Completamente. E conseguiu fazer com que nós chegássemos hoje a esse processo que a gente tem hoje aqui, que somos todos aqui. Hoje nós temos 28 partidos. Se não tivesse o MDB aqui no nosso país, nessa busca dessa abertura, nós não teríamos hoje a oportunidade de estarmos aqui sentados, o Fernando, que é um líder partidário, o Joaquim, que é um líder partidário, e o César, discutindo essas ideias. Está certo? Está certíssimo, e mais ainda. O PMDB reivindica muito pouco toda essa trajetória de vitória. Ele reivindica muito pouco. Ele precisava reivindicar um pouco mais essa obra democrática. Ele reivindica pouco. E mais ainda, ele reivindica pouco porque ele também sabe, reconhece que toda essa modificação, toda essa mudança, ela não ocorreu só por causa do PMDB. O PMDB foi apenas um estuário de tudo isso aí. Ele reconhece que foi a grande movimentação social, a grande mobilização popular que fez com que nós chegássemos a esse estágio que estamos hoje da nossa democracia. Mas a grande verdade é a seguinte: durante todo esse período, nós abrigamos várias tendências, várias correntes, porque nós compreendíamos e compreendemos a necessidade de sermos uma frente, de sermos à época uma frente democrática, enquanto partidos não podiam se legalizar. O PT também tem uma característica diferente. O PT é uma frente de esquerda, nós fomos uma frente democrática. São coisas diferentes, cada um tem o seu papel na sociedade brasileira, mas a nossa compreensão ela é um pouco mais ampla, é menos corporativa e ela é mais um compromisso com a democracia. Esse compromisso nosso é inquebrantável. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao deputado e o doutor Joaquim, se eu pudesse fazer uma vigília aqui conversando com o deputado. Essa conversa é muito agradável, né? A gente, na verdade, falta isso muito. Fernando é um líder partidário inquieto, né, nas questões políticas, e a gente sente assim a falta, né, do parlamento, dessa postura, né? O parlamento é um lugar onde se tem um embate, as discussões, né? Você sente essa falta? Tu não sente essa falta também? Perfeitamente. Eu acho que, inclusive, nós estivemos falando hoje não, outro dia, né, a respeito dessas questões dos candidatos do nosso partido, e dificilmente utilizavam o parlamento para discutir as questões políticas. A não ser em casos pessoais, que eles teriam defesas próprias em situações diversas. E hoje, na política, nós carecemos de políticos que verdadeiramente façam política. A política voltada para o conceito da política, que é melhorar a vida das pessoas. Essa eu acho que é a função básica do político. Hoje, os políticos estão todos eles cada vez mais individualistas com as suas questões. E eu fico muito contente, deputado, de ver o senhor nos abrilhantando aqui com a sua presença e nos enchendo de informações que a gente não vê todos os dias na rua. Deputado Jorge Gama, parabéns, eu agradeço muito pela sua presença aqui. Eu gostaria até de fazer uma pergunta também em relação ao PMDB. Com a aposentadoria do nosso saudoso presidente José Sarney, como que o senhor vê os quadros do PMDB? Se há a possibilidade de uma renovação a partir da aposentadoria do Sarney? E uma outra questão polêmica que tem se conversado muito, eu gostaria de ver a sua posição, até porque muitos seguidores do nosso partido vêm nos questionando e
perguntando a respeito disso, qual seria a sua posição ou a posição do PMDB na questão da união estável de pessoas do mesmo sexo? O PMDB, ele, na verdade, de forma nenhuma se opõe como nunca se opôs. O PMDB tem vários segmentos. Em todos os partidos você tem os que são contrários e os que são a favor. Institucionalmente, o PMDB nunca foi contrário ao contrário. O PMDB apoia. O PMDB não tem essa... Em relação à união homoafetiva. Essa decisão do Supremo, ela foi uma decisão que veio, brotou da sociedade, o Supremo interpretou melhor, porque o Parlamento demora a interpretar as coisas, demora a decidir, a decisão do Supremo. O PMDB não tem posição contrária. Se tivermos um ou outro parlamentar isolado, que terão em todos os partidos. Eu gostaria... E eu vou fazer uma pequena observação. Em relação ao Sarney, o presidente Sarney já disse que não vai disputar mais a próxima eleição. É a última declaração dele. Eu já vi também essas declarações várias vezes. A última vez. O político tem sempre esse tipo de coisa. O Sarney, ele tem a forma de agir. Ele é importante para o PMDB. Muito importante. Agora eu diria o seguinte. Vai haver uma reforma partidária nesse país. Não tem como. Uma reforma eleitoral. Não tem como. Nessa reforma eleitoral, se houver a proibição de coligações, muitos pequenos partidos vão acabar. Não tem como sobreviver, né? Então, isso é um novo momento. E eu diria o seguinte, o PMDB sempre foi um partido que soube abrigar, compreendeu bem a necessidade de abrigar das tendências, das correntes, para que venham dentro do PMDB, ainda que seja para divergir, mas que venham formar. Então, nesse processo, pode haver uma reativação, uma reformulação, uma reorganização, reorganização não é o melhor termo, uma renovação do partido. Por quê? O PMDB provavelmente será o estuário natural de muitos desses partidos. E nós sempre entendemos isso. Agora, há um erro no país. A legislação devia obrigar, até porque existe hoje fundo partidário, a que os partidos tenham uma discussão interna. Os partidos não podem ser o cartório. Os partidos não devem ser um cartório. O partido não deve ter apenas a visão eleitoral, apenas priorizar o processo eleitoral. O partido tem que se inserir na discussão da comunidade do município, da questão regional no Estado, para poder projetar esse sentimento a nível nacional. Portanto, se a legislação obrigasse os partidos a ter vida orgânica mais permanente, mais densa, mais qualitativa, a democracia vai melhorar muito. Cada partido tem que ter vida interna e ter debate, como estamos fazendo hoje aqui. Eu gostaria de agradecer. Só uma partezinha. O senhor seria a favor da candidatura avulsa? Não pelo seguinte. Essa candidatura avulsa, ela é um perigo. Ela é um perigo porque ela desorganiza a vida partidária, ela vai favorecer o poder econômico, vai aparecer um milionário aí, ou outro ali, outro aqui, outro lá, e vai se apossar do poder sem nenhum compromisso com coisa nenhuma. E isso aí eu acho uma bobagem, né? Eu tenho pavor dessa tal candidatura avulsa. Isso é um absurdo. Existe um partido político para que a pessoa possa ingressar no partido político, ser criticado, debater, levar suas ideias, conhecer melhor. Suas ideias políticas. Suas ideias políticas. Uma candidatura avulsa, pode ocorrer o seguinte: uma candidatura avulsa ao lado de um bom marqueteiro, ele vira de repente um anjo e um monte. Dentro do partido, não. Ele tem que negociar, ele tem que se submeter às regras partidárias, ele tem que ter aquele debate interno, enfim. Dali é que surge o líder político. O candidato avulso é um paraíso da compra de votos, desse escândalo aí. Isso eu tenho favor. Eu gostaria, Fernando, meu nome, de encerrar dizendo aqui, ó, que o deputado veio de longe, a gente está aqui em Auma,
no dia 4 de agosto de 2011. Eu espero que essa data nunca mais a gente esqueça. Eu gostaria de encerrar de uma forma totalmente diferente, Pedro. Não sei se tu não continua gravando, perdi um amigo nosso. Vou agradecer o deputado, batendo palma para o deputado. Vamos fazer isso? O deputado merece.